A mensagem de hoje, multiplicando a esperança, é baseada em João capítulo 6, só que eu quero ler a introdução com vocês aqui em João capítulo 20, verso 30 e 31. Antes de lermos, eu quero orar com vocês mais uma vez. Feche os teus olhos, vamos orar agora pela leitura da palavra. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pelo cuidado, pela proteção e porque o Senhor nos trouxe na tua casa de oração mais uma vez. Estamos com a tua palavra aberta diante de nós. Fale ao nosso coração. Que a tua palavra salte para dentro do nosso coração, que possamos colocar em prática aquilo que a gente aprende diariamente de ti. Esteja com cada um aqui, abençoe cada família representada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, verso 30 diz assim, na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O livro de João foi escrito muito tempo depois que os livros sinóticos foram escritos, os demais evangelhos, os 3 evangelhos semelhantes. O livro de João, acredita-se que ele foi o último, ou um dos últimos ali, o livro de João e as suas cartas. Inclusive, Apocalipse foi escrito primeiro do que o seu evangelho. Havia um propósito muito claro. O primeiro ponto é que o livro de João, acho que eu já falei isso aqui em algum momento, mas para contextualizar, vamos usar este livro. O primeiro ponto é que ele é um livro diferente dos demais. Enquanto o livro de Romanos foi escrito para os romanos, o livro de Mateus para os judeus, o livro de Lucas para os gentios, o livro de João foi escrito para mim e para você. Para um grupo de pessoas ou para uma geração que não viu Jesus. Uma geração que não teve aquele contato com Jesus. É um testemunho que ele vai dar assim, lá na sua carta, por exemplo, o que nossos olhos viram, nossas mãos tocaram, nossos ouvidos ouviram, a respeito do verbo da vida, é dele que nós damos testemunho. João vai colocar aqui seus milagres, e em seus milagres é diferente dos outros, porque enquanto a presença de Jesus era importante para o milagre acontecer, no livro de João, a presença de Jesus não faz diferença para o milagre. O importante vai ser a palavra de Jesus. Porque você vai ter o segundo milagre, que vai acontecer 25 quilômetros de distância entre Jesus e o milagre, que é o filho do centurião ali, um filho do oficial. Você vai ter Lázaro, que está dentro de uma sepultura, e Jesus vai falar, Lázaro, sai para fora. Jesus não vai lá dentro, toma ele pela mão, como acontece com o filho da viúva de Naim, como acontece com a filha de Jairo, onde Jesus toma eles pela mão, ressuscitando e devolvendo ali a vida. Você tem o milagre também do suco de uva, do vinho ali no casamento. Falar de casamento, esse ano vai ter festa, sabia? Rapaz, já estava voltando, agora é junho já. Está em junho, vamos ver se puxa para maio aí, mês que vem, né? Está aqui minha digníssima Edelane. Iremos casar em junho. Por enquanto está junho, estamos escolhendo sempre a melhor data aí. Amém, igreja? Amém, olha. Comprometida diante da igreja. Não tem mais escapatória, não. Mais um milagre, né? Se João tivesse aqui, ele ia colocar aqui, Maravilha. Jesus faz um milagre ali. E aí você fala assim, não, mas o milagre acontece pela palavra. Porque Jesus fala assim, coloque água. Agora ele fala assim, tira. Pronto, já aconteceu o milagre. Já era um suco de uva ali, já era um vinho. Acreditamos em um vinho sem álcool ali, né? A Bíblia condena o álcool na bebida. Aí você tem outros milagres, aquele homem tem o capítulo 5 aqui, que inclusive, vai lá para o capítulo 6, amigos, vai para o capítulo 6 aí. A história que nós vamos ler é continuando no capítulo 5, onde tem um homem de 38 anos, que ele tem ali a sua deficiência, digamos assim, e Jesus chega até ele e fala, amigo, quer ser curado? Ele fala, Senhor, não tem ninguém que me joga na água e tudo mais. Jesus, levanta, pega teu leito e anda. Os milagres vão acontecendo pela palavra. E João coloca estes milagres para uma geração que não viu Jesus. Só que esses 2 versículos que a gente leu aqui, o verso 30 e 31, mostra que era para que a gente cresce, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele a gente teria a vida eterna.
Posso ouvir um amém da igreja? Se a gente cresce, então, ali João falou, se vocês crerem, eu coloquei para que creiam. E crendo, vocês terão a vida eterna. Quando a gente vai lá para o capítulo 1, nós temos uma semelhança com Gênesis. Capítulo 1, 2 e 3. Enquanto no capítulo 1, Jesus, lá de Gênesis, Deus cria. Capítulo 2, tem ali uma criação mais detalhada, o relato mais detalhado da criação do homem e da mulher. E no capítulo 3, nós temos o afastamento do homem para com Deus. No livro de João, nós temos aquele que criou todas as coisas, sem ele nada teria sido feito. Capítulo 2, nós temos o casamento também, semelhante a Gênesis 2. E enquanto em Gênesis 3 nós temos o afastamento do homem para com Deus, em João nós temos uma aproximação de um homem com Jesus. Embora seja à noite, Nicodemos, há uma semelhança de uma aproximação. Quando a gente chega no capítulo 6, é mais um milagre de Jesus. É um milagre fantástico. É um milagre muito importante. É um dos milagres que está nos 4 evangelhos. Um é esse. O outro relato que está nos 4 evangelhos é a ressurreição de Jesus. E a gente vai ler um pouquinho aqui. É a multiplicação dos pães e peixe. E tem muitos detalhes nesse capítulo. Aqui em João, então, capítulo 6, Jesus vai fazer um milagre. E esse milagre vai se estender por cerca de 71 versículos. Porque os judeus agora vão se aproximar de Jesus, vai ter todo um discurso, e Jesus vai dar um sermão duro, ao ponto dos discípulos falarem assim, dura é essa palavra, quem é que pode suportar? Capítulo 6, vamos lá. Quero ficar dentro do tempo. Verso 1 em diante diz assim. Depois destas coisas, que coisa? Da discussão que teve a respeito da cura no capítulo 5. Foi uma cura feita no sábado. Os judeus disseram que não podia carregar peso. Mas o homem que foi curado falou assim, não, mas aquele que me curou disse que era para eu pegar meu leito e andar. Quem foi que te curou? Aí ele falou, não sei quem foi. Depois ele descobriu, é Jesus que me curou. E aí eles vão falar, esse homem não é filho de Deus, não é de Deus, porque transgrediu o sábado. E eles acreditavam que fazer um milagre no sábado seria uma transgressão. Coisa que a Bíblia não diz que é. Muito bem, verso 1 em diante. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E, verso 2, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Muito bem, a multidão via que Jesus fazia milagres e estava interessada em Jesus. Não há problema nenhum até aí. Então subiu Jesus ao monte e se assentou ali com seus discípulos. Eles já tinham trabalhado bastante, tinham feito muitos milagres, e agora eles saem para descansar. Mas a multidão, sabendo que ele tinha ido para ali, vai atrás dele. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Olha só, está chegando a Páscoa aí, né? Semana que vem, na outra aí, já temos também a Semana Santa, né? Estava chegando a Páscoa, a festa dos judeus. É um momento onde eles estão com o coração mais voltado ainda para as coisas espirituais, estão com o coração um pouco mais solene. Isso se aplica à nossa realidade também. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós aproveitamos essa oportunidade para falar de Jesus, fazemos semana de oração. Nós estamos dando um pontapé aí no Impacto Esperança, que já é uma introdução aí da Semana Santa, já vai estar dentro da Semana Santa. As pessoas, é uma oportunidade para a gente falar de Jesus, da paixão de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Não só a morte, mas aquele que ressuscitou, mas também, não só aquele que ressuscitou, mas aquele que em breve voltará. A nossa mensagem não fica parada na cruz. Ela vai para o santuário e para um Jesus que voltará do santuário. Verso 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, olha o problema, eles identificaram o primeiro problema. Onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Onde que a gente vai encontrar pão para a gente alimentar essa grande multidão? Se você olhar em outros textos, Jesus vai se compadecer dessa multidão, porque era como ovelha que não tinha pastores. E aí vem a primeira pergunta.
Eu e você, quando nós vemos uma grande multidão, lá fora, as pessoas, qual é o nosso sentimento? Jesus estava descansando, mas ele não fala assim, agora eu não atendo ninguém. Não, ele se compadeceu, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastores. Outros livros, falando desse relato, vai dizer assim, já estava tarde. Inclusive um dos discípulos vai dar um toque em Jesus. Jesus, libera eles, já está tarde, para que eles possam passar nos mercados e comprarem algo de comer. E aí Jesus vai falar quase que o mesmo que ele fala para Filipe aqui. Dai vós mesmo comida para eles. O verso 6. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia o que estava para fazer. Quando Jesus aponta esse primeiro problema aqui, Jesus vê a multidão e pergunta, Filipe, como que a gente vai alimentar essa multidão? Onde é que a gente vai comprar alimento? E Filipe vai falar, nem 200 denários bastaria. Filipe representa aquele grupo de pessoas que são guiados pela lógica humana. Já viu? Na igreja tem. Os irmãos que são guiados pela lógica humana. Isso não é possível. Isso é impossível. Já pensou se a igreja não tivesse acreditado que seria possível construir esse templo? Porque uma coisa que a gente nunca vai ver. Não vou dizer que nunca vai ver não, mas a maioria das vezes, as coisas na igreja não são feitas porque nós temos recursos. São feitas porque a igreja tem fé. Se a igreja não tivesse fé que poderia ter sido construído este templo, este lindo templo inclusive, talvez estaremos ainda em uma sala de aula. Já frequentei lá quando era na sala de aula. A igreja avança pela fé. Aqui Jesus estava testando a fé do seu discípulo. E Filipe representa aqueles que são guiados pela lógica humana. Deus não se conduz pela lógica humana. Ainda hoje vemos multidão com fome. Fome de paz, de sentido e de esperança. Quando a gente fala do impacto esperança, a gente fala a respeito disto. Saciar a fome das pessoas. Ele vai falar assim, nem 200 denários seria possível. Aqui seria muitos dias de trabalho. Quase um ano de trabalho não seria possível. Calcula-se que se pegasse 200 denários e convertesse aí ao preço do pão da época, talvez daria para alimentar 2.000 pessoas. Não chega em 50% que a Bíblia mencionou. A Bíblia mencionou em 50 homens. Mas só que a Bíblia ainda vai falar assim, fora mulheres e crianças. E a gente sabe que mulheres e crianças é mais do que os homens, né? Olha para cá, para essa igreja. Amigos, o primeiro discípulo que Jesus testa, guiado pela lógica humana, não pôde contribuir, então, nesse primeiro momento com Jesus. Mas aparece um segundo discípulo. O verso 8. André, irmão de Pedro. Ele parece dar uma solução. Olha só, verso 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é... o que isto é para tanta gente? André, que parece trazer uma solução, ele mesmo não acredita na solução que ele está dando. Mas Jesus vai usar aquilo que tem. Já observou que Deus usa aquilo que a gente tem? Já observou que Deus não pede aquilo que a gente não tem? Quando a gente olha para os personagens bíblicos, quando a gente olha, por exemplo, para Moisés. Moisés, o que é que você tem na mão? Senhor, só tenho um cajado na mão. Joga esse cajado no chão. E o cajado se torna uma serpente. É esse mesmo cajado que vai abrir o mar depois. É esse mesmo cajado que Moisés vai carregar com ele, provavelmente até o fim da sua vida. É esse mesmo cajado que, inclusive, ele bate na rocha. Dali saiu água. Dali matou a sede do povo. Mas ele usou, naquele ponto ali, ele vacilou um pouquinho, né?
Mas Deus perdoou o seu servo e ele está no céu nos aguardando. Verso 9 já foi. Verso 10. Disse Jesus: fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. A gente olha que Deus é um Deus organizado. Porque se a gente pegar só 5.000 pessoas aqui, se a gente pegar só esse número, 5.000, já é muita gente. Mas a Bíblia fala que ainda tinha mulheres e crianças. Imagina esse grupo de pessoas com fome, quem sabe se Jesus tivesse simplesmente multiplicado aqueles pães e falado, pode comer. Às vezes não junta a panela, que é menor, a gente vê um alvoroço. Quando tomba um caminhão aí numa BR, como é que as pessoas fazem? Apinham ali para cima, né? Só que Jesus falou assim, olha, vocês vão dividir esse grupo de pessoas em grupos de 50 e de 100. Agora os discípulos vão para fazer esse papel de organizar a multidão. Vai observando que o milagre vai acontecendo e as pessoas que não têm poder para fazer o milagre estão participando também do milagre. Aparentemente não tem poder, na verdade não temos. Recebemos de Deus o dom quando Ele quer, quando é da vontade dEle, quando Ele permite. Nesse momento, ali estava Jesus. Ele diz que quando o noivo estava na festa, os convidados estavam felizes, não precisavam jejuar. Então, enquanto Jesus estava ali, não tinha necessidade ainda dos discípulos fazerem milagres e etc. Quando Jesus não estava, quando enviou os 70, Jesus deu esse poder a eles. E eles chegaram falando assim, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, nós fizemos, em teu nome fizemos muitas coisas, Senhor. Chegaram felizes. Quando Cristo sobe, que o Espírito Santo desce no Pentecostes, a cena se repete novamente. Mas como Jesus está presente, Ele vai fazer, porque João falou que esses sinais é para que o povo visse e crescem. Jesus vai fazer o milagre. Porém, seus discípulos participam. O ser humano, ele faz parte do milagre. Eu e você, a gente faz parte do milagre. Para que outros recebam o milagre, muitas vezes você está entre aquele que faz o milagre, Jesus, e aquele que recebe. Eles não podiam terem ressuscitado Lázaro, mas eles puderam remover a pedra. Removam uma pedra. Lembram do segredo do sucesso? Do Espírito de Profecia? O segredo do sucesso está entre o auxílio divino, o esforço humano e o auxílio divino. E o contexto, sabe qual é? Quando eles foram entrar na terra de Israel, na terra de Canaã, né? Que Deus deu a terra para se tornar ali a terra de Israel. Deus prometeu a Josué, Josué, a terra será de vocês, pode expulsar as multidões, pode expulsar esses povos aí. Se Josué não tivesse colocado todo o seu esforço, como se dependesse unicamente de Israel, eles não teriam conquistado a terra. Mas como ele colocou todo o esforço, como se dependesse unicamente deles, aí entrou o auxílio divino. Eis o segredo do sucesso. O esforço humano com o auxílio divino. Aqui estão os discípulos. Eles vão participar do milagre também. Jesus pede, coloca eles em grupo. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes. Quanto queriam, ou seja, comer à vontade. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada perca. O milagre foi feito. Jesus faz o milagre, coloca nas mãos dos seus discípulos, e seus discípulos abençoam a multidão. E não foi assim, gente, só tem direito, não tem direito ao repeteco. Não, pode comer à vontade. Quer mais? Não. Tem certeza? Tem. Pode recolher, para que nada se perca. Esse garotinho, ele é um daqueles personagens que aparece na Bíblia, que não traz o seu nome. Tem muitos personagens assim. Por exemplo, a esposa de Noé.
você não ouve muita coisa. Não entendi. Ei, não entendi, cara. Ah, é. Exatamente. A viúva que trouxe a moedinha. Muito obrigado. Você tem ali a esposa de Noé. Você tem a viúva. E você tem muitos outros que fez uma grande diferença no povo de Deus. Ou quem sabe, uma grande lição na Bíblia, mas que a Bíblia não trouxe ali um nome. Esse garotinho tem muito a nos ensinar. Primeira coisa. Ele era um garoto pobre. Por quê? Porque a Bíblia faz questão de falar que os pães eram de cevada. Os pães de cevada eram os pães mais simples que tinham. E Jesus vai usar esses pães, porque na hora de recolher, a Bíblia vai falar que recolheu 12 cestos de pães de cevada. Segunda coisa. Ele deu tudo o que tinha. Tem gente que não dá tudo o que tem. E eu não estou falando de recursos. Pode ser a sua vida, pode ser o seu coração, pode ser os seus anseios, pode ser os seus objetivos. Principal, a nossa vida. Deus deseja que a gente entregue tudo. Deus deseja que eu e você entreguemos tudo. Esse garotinho entregou tudo que tinha e o milagre aconteceu. O que eu e você precisamos entregar para Deus? O que eu e você ainda não entregamos ao Senhor? Jesus organizou o povo, dá graças, multiplicou, saciou a fome deles. Esse livro, Impacto Esperança, é como se fosse um pão. Se ele permanecer aqui na igreja, ele não vai saciar a fome do povo. Eu comportei por muito tempo. E tinha uma frase que me motivava todos os dias, que eu li no Espírito de Profecia lá no Comportor Evangelista. Que falava assim, ó, nenhuma página impressa deixará de cumprir o seu propósito pelo qual ela foi criada. Nenhuma página impressa. Isso me motivava muito, porque na Comportagem a gente trabalha, né, com publicações. Nenhuma página impressa deixará de cumprir o seu propósito pelo qual esse livro foi criado. Quando a gente vai para o Espírito de Profecia, a gente vê, ou a gente lê, alguns textos falando sobre a nossa participação na pregação do Evangelho. Aqui em O Desejado de Todas as Nações, página 142, diz assim, ó, Cristo poderia ter feito a obra da salvação, Cristo poderia ter feito a obra de salvar os pecadores sem o auxílio do homem. Mas ele sabia que o ser humano não poderia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra. Concedeu a cada qual uma obra a fazer. Qual é a sua obra? Na obra de Deus, a gente vê algumas pessoas colocando tudo que tem, dando tudo que tem, colocando a sua força, a sua energia, e a gente vê outros que parece que não entendeu ainda o propósito. Aqui está dizendo que cada um de nós temos um papel a desempenhar na obra. A ciência do bom viver. O Salvador abençoa a mão humilde que se estende para dar, e com isto multiplica os resultados. Os que semeiam a semente, havendo dado tudo o que tem, verão o fruto da sua entrega multiplicado. Queridos, Cristo faz o milagre. Esse milagre se assemelha com o nosso trabalho também, o envolvimento dos seus discípulos. Eu trouxe algumas fotos que eu queria mostrar para vocês, para a gente fechar. Dos meus alunos também, se for possível colocar aí, fazendo um favor. Impacto Esperança, na Escola Adventista. Porque se a gente não tomar parte na nossa obra, nesta obra,
nós seremos deixados de lado. E nossos alunos, eles são motivados também a participarem do Impacto Esperança. Já atualizei aqui, fiz uma programação com eles quinta-feira, no auditório da escola, a respeito do Impacto Esperança. Eles amam, eles gostam, eles se divertem. Olha ali o tanto de alunos. Esse dia aqui foi o dia que a gente fez o Impacto Esperança do ano passado. Carimbamos livros, foram 2 anos, né? Com o livro Grande Conflito. Ali estamos nós. Deixa eu ver aqui. Tá passando aqui não, amigo. Pode passar aí, fazendo favor. Muito bem. 2023 também. Fizemos ali ao redor da quadra. O ano passado nós fizemos em outras localidades. Ao redor da escola. Começamos por Jerusalém, né? Primeiro ano foi em Jerusalém. Supermercadinho ali. Aqui os alunos orando com as pessoas. Tem 2 alunos aqui, tem uma mulher aqui. Aqui também, recebendo oração em frente ao supermercado. Os alunos são ousados, viu? Eles são ousados. Esse daqui vocês conhecem. É lá na Casa Vera Lúcia, né? Vocês vão lá todo domingo. A gente já foi ali também. Já levamos alimento físico, alimento espiritual. Tá aqui um livro. Cadê o livrozinho aí? Zona Rural também já fizemos. Ano passado nós estávamos na Zona Rural também com Impacto Esperança. A gente divide o grupo em várias localidades. Pode passar. Zona Rural ainda. Os meninos orando ali com as pessoas. Pode passar. Orando, olha só. Olha que bênção. Né? Tanto para os alunos quanto para as pessoas, né? Ou tanto para as pessoas quanto para os alunos, né? Ali orando com as pessoas, deixando ali um livro. O livro, ele entra em alguns lugares onde o pregador vivo não é possível entrar. Eu gostaria de aumentar a sua fé. Olha só, as meninas aí. Aqui já é Luz e Mangues, olha só. A igreja estava com um projeto de plantar uma igreja nesse bairro e a gente já começou com as publicações, né? Se você conhecer um pouco da história da igreja, você vai ver que as publicações quase sempre chegou primeiro do que as pessoas. No Brasil, o adventismo chegou primeiro por meio das publicações, né? Lá em Santa Catarina, por ali assim. Região sul do Brasil. Olha aí as meninas entregando o livrozinho, participando. Pode passar. Entregando o livro. Tirando aquela fotinha para registrar, né? Depois a gente passa na capela e eles ficam animados. Aqui também. Isso aqui foi dia 2 de novembro. O que tem dia 2 de novembro? Finados. Fomos para o cemitério também. Era um feriado e a galera aí doou esse momento aí para irem até o cemitério, fazer oração com as pessoas, distribuir ali um livro, né? Levando esperança para elas. Acho que essa era a última foto, não sei, deixa eu ver, passa. Acho que era essa a última. Amigos, Deus tem um convite para mim e para você também. Quando você vai para o verso 60, depois desse momento aqui, vai desenrolar um discurso. E Jesus vai falar assim, ó, muitos outros vai continuar seguindo ele. E Jesus vai perceber que o interesse deles é apenas por alimento físico. E Jesus fala assim, ó, vocês estão vindo não é por causa das palavras que vocês têm ouvido, mas é por causa que eu saciei a fome de vocês. Não era só esse propósito de Jesus. Jesus não queria apenas saciar a fome deles. Jesus queria ser alimento para eles. E aí, eles falam assim, olha, aí entra uma discussão, né? Moisés deu alimento no deserto para o povo. E você quem é? Ele falou, meu amigo, o verdadeiro alimento quem deu não foi Moisés. O verdadeiro alimento quem dá é o meu Pai. E o verdadeiro pão é aquele que desce do céu, o pão da vida. E Jesus vai dar um discurso tão duro que ele vai falar assim, ó, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não será salvo, não tem vida em si. E o verso 60 fala assim, ó, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Quem é que pode suportar esse discurso? Quem é que vai poder suportar isso daqui? Verso 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Aqui não está se referindo aos 12, mas quem sabe aos 70 ou outros. Jesus tinha muitos discípulos. Os 12 era aquele mais próximo. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Isso acontece na igreja também. Quando a coisa fica séria, quando Jesus chama para o compromisso, alguns, ó, sempre teve. Verso 66. Então perguntou Jesus aos seus 12. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos?
Vocês também querem se retirarem? Aí vem aquela resposta magna, né, de Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Se nós não formos para Jesus, para onde iremos? Se você não se comprometer com Cristo, você vai se comprometer com quem? Se você não vier para Jesus, você vai para onde? Alguém aqui quer desistir? Alguém aqui quer abandonar? Porque se a gente não comer da carne, não beber do sangue, não teremos vida em si. Se a gente não se comprometer, podemos ser passados por alto. Deus está chamando eu e você para a gente se comprometer. Isso aqui é uma oportunidade. Esse livro, participar das ações, isso aqui é uma oportunidade. A igreja, ela nos dá oportunidades. Eu falei da comportagem, né? A comportagem era a oportunidade que eu tinha de viver o livro de Atos. Sempre fui apaixonado pelo livro de Atos. Meu livro predileto é Apocalipse, mas quando se trata de trabalho missionário, é o livro de Atos. Inspiração. E a comportagem nos dava essa oportunidade de viver todos os dias aqueles milagres. Aquele trabalho, aquela perseguição. Isso aqui é uma oportunidade. Deus convida eu e você, mas não só para isto. Mas que abençoar outras pessoas, sermos usados por Jesus, seja um estilo de vida. Eu vou fazer um apelo muito simples, para que o céu inteiro veja. Se você deseja fazer parte do milagre, se você deseja, mais uma vez, se comprometer com Cristo, se você deseja, mais uma vez, entregar tudo a Ele, tudo que temos, tudo que somos, não é pegar e trazer. Se você administrar bem, estando nas mãos de Deus, você já está fazendo o papel de mordomo. Mas é administrar tudo que temos também. Tempo, dons, talentos, 5 T's, né? Se for desejo do teu coração, eu quero convidar você a se colocar em pé para a gente fazer uma oração, para mais uma vez Deus nos consagrarmos. Para que Deus possa nos batizar com o Espírito Santo, para que Deus possa, quem sabe, falar assim, ó, esse daqui eu sei que eu posso contar com ele. Porque uma pergunta foi feita, vocês vão querer se retirar também? Porque alguns já se retiraram. Outros ficaram pelo caminho. Que Deus nos ajude para que a gente permaneça, para que a gente continue e para que a gente não desista. Oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, sendo doce como mel, muitas das vezes ela nos confronta. E a pergunta foi feita no texto. Alguém vai se retirar? Senhor, nós não queremos nos retirarmos. Nos ajuda, Senhor, para que possamos assumir a nossa responsabilidade, permanecer firmes e para que possamos fazer parte dos milagres que Jesus faz até hoje. Usa cada um de nós. Abençoa-nos com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Derrama sobre nós o teu Espírito, batiza-nos para que possamos receber não só a chuva temporal, mas também a chuva serôdia, Senhor. E fazer milagres também, assim como Jesus fazia. E que possamos ajudar as pessoas a serem saciadas, não só do alimento físico, mas do alimento emocional e do alimento espiritual. Entregamos tudo em tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém.